Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, obrigado a todos que têm acompanhado as coisas que eu tenho postado aí neste canal. E hoje a gente quer falar sobre um assunto que é muito importante e muito bom de ser falado, sobre Jesus Cristo. E algumas questões teológicas eu quero também falar o que isso tem a ver com a nossa vida, com a minha e com a sua vida, porque muitas vezes quando a gente entra em assuntos de teologia, não sei se vocês às vezes têm essa sensação, parece que tudo aquilo é muito abstrato e não se traduz em nada na minha vida. Mas hoje eu quero falar de duas questões importantes sobre Jesus Cristo, sobre a sua encarnação e sobre o fato de que Jesus ele é gerado do Pai, a gente diz a eterna geração do Filho de Deus. E o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Eu gosto sempre de explicar as coisas por meio de metáforas, de analogias, sempre lembrando que nenhuma analogia ela é perfeita, né? Jesus Cristo, nós cremos, ele é o Filho de Deus, ele é totalmente divino, totalmente Deus e totalmente humano. Como isso é possível? É difícil, ou melhor, impossível explicar isso de acordo com a lógica humana, mas eu gosto de fazer a seguinte comparação. Suponha que um autor de uma história, por exemplo, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, o autor, todos sabemos, é o Monteiro Lobato. Suponha que o autor de uma história ele quer ser conhecido dos seus personagens. Os personagens lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Pedrinho, a Narizinho, a Cuca, todos aqueles personagens que a gente conhece desde a infância, eles não sabem quem é Monteiro Lobato. Eles podem ter a noção de que eles surgiram porque alguém os criou, alguém os inventou. Se um dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo disser assim, o autor não existe, ou Monteiro Lobato não existe, eu comparo isso com o ateísmo. Nós, muitas vezes, podemos chegar a dizer, Deus não existe. Por quê? Porque eu não o vejo, porque eu não o percebo, talvez, neste mundo em que eu vivo. Porém, agora imagine o seguinte, que o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Monteiro Lobato, ele decide entrar na história, porque ele quer se tornar conhecido dos seus personagens. Então ele vai escrever um novo volume da sua obra, um novo capítulo da sua história, onde lá vai aparecer um novo personagem. E este novo personagem, ele tem toda a personalidade do autor da obra, toda a personalidade de Monteiro Lobato. E ele vai dizer a cada um daqueles personagens da história o que ele pensa sobre cada um deles. Ele vai dizer o quanto ele ama, o quanto cada um desses personagens é importante e foi planejado por ele. Então ele vai criar esse personagem dentro da história. Por que eu estou dizendo isso? Jesus Cristo, ao se tornar ser humano, ao se tornar carne, como todos nós, ele é o próprio Deus que se encarna. Ele é o Filho de Deus, mas ele é o próprio Deus feito ser humano. E ao se fazer ser humano, então, ele se torna uma pessoa visível, uma pessoa que andou pelo nosso mundo, uma pessoa que os próprios historiadores, eles concordam que Jesus Cristo, ele existiu, de fato. Há 2000 anos atrás, no Oriente Médio, passou por esse mundo um tal Jesus de Nazaré. E nós cristãos cremos que este homem, Jesus de Nazaré, é o próprio Deus que se fez ser humano para estar conosco e para revelar à humanidade qual que é a sua vontade, para revelar a sua graça, a sua misericórdia e para entregar a sua vida por nós, seres humanos. Essa é uma pequena comparação que eu faço para falar da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi somente um homem bom, não foi somente um grande profeta, uma pessoa que trouxe ensinamentos bons, mas Jesus Cristo é o próprio Deus que veio para caminhar conosco, que veio para o nosso mundo para revelar a vontade de Deus para cada um, para cada uma de nós. Outra questão importante que nós gostamos de falar, precisamos falar sobre Jesus Cristo, é que ele é gerado pelo Pai. Ele é gerado, ele é nascido do Pai. E isso é algo muito interessante. Lá no credo niceno-constantinopolitano, que é um credo que todas as igrejas cristãs históricas professam, ali nós dizemos que Jesus Cristo, ele é gerado do Pai antes de todos os séculos e que ele é consubstancial, ou seja, ele é da mesma substância que o Pai. Ora, o que isso quer dizer? Se uma mulher ela cria uma boneca de pano, se ela costura, se ela faz um crochê, uma boneca de pano, então esta boneca é criação dela. Essa boneca
tem algumas semelhanças com ela, que a criou, mas ela não é igual, ela não é da mesma substância, não é da mesma natureza, ela é inferior. Essa é a nossa relação com Deus. Eu e você somos criados por Deus. Portanto, nós não somos iguais a Deus, nós não somos da mesma substância que Deus, nós somos inferiores a Deus, nós somos criatura de Deus. Jesus Cristo, porém, ele não é criatura de Deus, ele é gerado por Deus. Assim como quando uma mulher gera um filho, quando uma mulher gera uma criança, essa criança, ainda que seja menor do que ela, é da mesma natureza que ela. Ela é igual em dignidade porque ela é ser humano também, ela é carne e osso também, portanto, da mesma natureza. Jesus Cristo, ele é da mesma natureza que o Pai. Ele é Deus como o Pai. E não há uma relação de superioridade ou inferioridade entre eles. O Pai e o Filho são da mesma substância, da mesma divindade. Um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo ele diz assim, em 1 Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 1, os versículos 15 em diante, ele diz o seguinte, se referindo a Jesus Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja só, a imagem do Deus invisível. O Deus que não estava visível no nosso mundo se torna conhecido por meio de Jesus Cristo. E primogênito, o irmão mais velho de toda a criação. Quando diz que Jesus é o primogênito, não quer dizer que ele é o primeiro em ordem cronológica. Porque, como também dizemos lá no credo niceno-constantinopolitano, nunca houve um tempo em que Jesus Cristo não existiu. Porque ele é gerado do Pai na eternidade, não dentro da sequência dos acontecimentos da história do mundo, mas Cristo já existe na eternidade, antes que o mundo houvesse. E aí continua, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui eu faço a leitura, depois, se você quiser, você pode concluir essa leitura toda da carta aos Colossenses, aonde você está. Algo muito importante que nos diz aqui nesse texto. Por ele e para ele foram criadas todas as coisas. E aí a gente chega no ponto em que eu queria chegar quando eu disse no começo desse vídeo. O que isso tem a ver comigo? Por que é que eu preciso saber disso? Por que é que eu preciso saber quem é Jesus Cristo e qual é a relação do Pai e do Filho, ou mesmo saber sobre Deus? O que está dito aqui nessa carta aos Colossenses é algo que tem implicações grandiosas para as nossas vidas, porque ele diz assim, tudo foi criado por ele, ou seja, através dele, né? Mas também tudo foi criado para ele. Então a finalidade de todas as coisas converge em Jesus Cristo. E quando diz tudo, isso quer dizer também eu e você. Nós fomos criados para a glória do Filho de Deus. É como se, assim, poderíamos fazer novamente uma analogia, uma comparação. Deus tem um filho e ele quer presentear esse filho. Para presentear esse filho, então, ele cria o mundo. E principalmente dentro do mundo, a maior das suas criações, que é a humanidade, o ser humano. Deus nos criou e Deus criou você para ser um presente a ser dado ao seu filho. E quando a gente percebe, quando a gente entende isso, a gente compreende o sentido da nossa vida, né? Nós estamos aqui nesse mundo para ser um presente de Deus para o seu Filho Jesus Cristo. Muitas vezes a gente se afasta disso, a gente se torna um presente quebrado, um presente estragado, né? Por meio do pecado, isso aconteceu com toda a humanidade, na verdade. Porém, Jesus Cristo, ele ainda assim ele vem para nos resgatar
trazendo a paz por meio do seu sangue na cruz, como também diz aqui na carta aos Colossenses. Ele vem para consertar o presente que o Pai tinha feito para ele e que se estragou por causa do pecado. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós, Deus ele quer nos restaurar, Ele nos dá a salvação para a glória dele mesmo, de seu Filho Jesus Cristo. Então, eu e você precisamos crer e precisamos compreender que a nossa vida aqui nesse mundo, ela tem um sentido. Ainda que muitas vezes as circunstâncias, o mundo lá fora, tudo pareça absurdo, pareça que as coisas não fazem sentido para nós, mas nós estamos aqui para a honra, para a glória, para o louvor do nome de Cristo, o Filho de Deus, para ser um presente valioso que o Pai deu a seu Filho. E esse presente ele é tão importante que o próprio Filho veio e morreu na cruz por mim e por você. Que você possa crer e que isso faça diferença também na sua vida, na maneira como você vive a sua vida, na maneira como a gente se porta nessa vida, sabendo que a nossa vida tem propósito, a nossa vida tem sentido e que Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, Ele abençoe a minha e a sua vida. Amém.